E a obra de Deus é esta, que creia que tu me enviaste. Quem crê em mim tem a vida eterna, disse Jesus. O que me inquieta nessa manhã é que aquilo que Jesus disse, o que ele disse, o que ele falou, o que ele ensinou, hoje em nosso tempo, não tem sido a prioridade de ensino através de um evangelho expositivo. A exposição bíblica ela deve ser dada através da exposição textual, não por uma convicção filosófica de opiniões, mas pela explicação do texto e o contexto e tudo aquilo que ele quer dizer. O texto é que fala, o texto é que expõe, é o texto. Temos que ser seres textuais. Em Bereia, Paulo é surpreendido, porque quando ele falava, os bereanos consultavam as Escrituras. Poucos são aqueles que consultam as Escrituras quando estão ouvindo. Então, tem que passar pelo crivo do conhecimento. Só vai conhecer verdadeiramente a verdade aquele que tem o pleno conhecimento dela. Aliás, o pleno conhecimento das Escrituras. E ainda assim, temos uma margem de erro, porque as Escrituras, com o passar dos séculos, na sua construção, alguns sistemas religiosos fizeram distorções textuais. Só sabe isso quem estuda. O teólogo nada mais é do que um estudioso das Escrituras. Mas ele também acaba sendo um pesquisador científico, porque ele vai buscar a fonte, ou as fontes existentes, para ter uma compreensão do texto e entender que em uma parte da história contada, foi editada, a Bíblia foi, o rolo sagrado foi editado, foram acrescentados versículos, e por que não dizer capítulos? Mas isso não impede, e não interfere, e não anula a ação do Espírito da Verdade ao longo dos séculos. A verdade é, o Espírito do Senhor foi derramado em Atos capítulo 2 e continua sendo derramado nesses últimos dias. Já parou para pensar que você está vivendo uma era apocalíptica? A revelação dos últimos tempos, das últimas coisas. Aleluia. Você, muitas das vezes, vai para o livro do Apocalipse. Muitos têm medo do livro do Apocalipse, mas o livro do Apocalipse é belíssimo. Aleluia. Ele fala de novos céus e nova terra, da nova Jerusalém, a Canaã que desce do céu. Aleluia. Mas também ele fala algo tremendo, que céus e terra se desfarão. Novos céus e nova terra. Não diz sobre uma terra renovada. Fala de uma nova terra. Se Deus falasse que haveria uma terra renovada, esperaríamos a renovação dessa terra. Essa terra só tem algo que eu tenho a plena certeza, que eu sou o pó e ao pó retorno para a terra. Então, derrubador de gigante, pense comigo. Expor as Escrituras é expor Cristo nas Escrituras, porque é dele que as Escrituras dão o testemunho. Se não somos testemunhas de Cristo, não estamos enquadrados em Atos 1:8. A mulher de Samaria, ao ter um encontro com Jesus, ela foi dar o testemunho do Cristo. Todos vieram ouvir o Cristo e não quiseram ouvir mais a mulher. Está lá no texto. Então, quando é Cristo falando através do Espírito da Verdade, aleluia, que o mundo não conhece, o outro Consolador, melhor dizendo, quando é o Espírito do outro Consolador enviado pelo Pai, por intermédio de Cristo, em João capítulo 15, a coisa é diferente. A missão é a mesma, ele veio buscar e salvar o perdido. Aleluia. Mas só que dessa vez ele veio para toda a criatura, para anunciar a salvação. Mas hoje, infelizmente,
existe um evangelho mequetrefe, existe um evangelho tabajara, existe o evangelho do Paraguai, da China, de qualquer país que você quiser. Toda vez que falava made in Hong Kong, made in China ou made in qualquer coisa, é que pejorativamente do Paraguai, então, que era coisa falsificada, uma cópia mal feita. Então, uma cópia fake news. Só que hoje, infelizmente, conversando com um relojoeiro amigo sobre um relógio muito vendido, Invicta, ele disse que existem falsificações hoje do Invicta que é impossível ele saber se é falso ou verdadeiro. Olha só, o relojoeiro falou isso. Então hoje também, no nosso meio, existem falsificações. Existem aqueles que se intitulam profetas, mestres e outros títulos mais que a igreja da pós-modernidade nos dá, e isso é pago, as convenções são pagas, tudo é pago. Aí eu te pergunto, qual é o fundamento bíblico para se pagar por um título eclesiástico? Porque afinal, na convenção, você é ordenado, depois você fica com a mensalidade lá do carnê do baú para poder usar a credencial. Olha só que absurdo. Aonde que isso é bíblico? Fala para mim. Então, tem muitas pessoas com ego inflado, cheio de vaidade, cheio de carnalidade, se achando. E o principal propósito de todo cristão que nasce do Espírito é testemunhar de Jesus. Para isso ele tem que ir para a área do conhecimento. Deus não vai anular esse tempo. E uma coisa muito interessante, Jesus ele se esvaziou da sua glória, nasceu de mulher. E aí então, quem foi a pessoa que discipulou Jesus segundo a lei do Eterno? Foi José. Era a incumbência do pai instruir a Torá, a instrução, a lei, os 613. Foi ele que ensinou. Agora, a ação do Espírito do Eterno em Cristo era algo extraordinário. No meio dos sábios, ele foi no templo e ele surpreendeu a todos. Por quê? Era surpresa para eles, mas não era surpresa para José e nem para Maria, porque sabia de onde ele veio. Aleluia! E de quem ele foi enviado. Glória a Deus, aleluia. Então, saber que Jesus, ele veio para fazer o que pela lei não teria como ser feito. Porque o sacrifício e o sacerdócio pecava. Tinha que ter expiação de pecado do sumo sacerdote para ele poder entrar no Santo dos Santos. Jesus não precisou disso, ele não pecou, não errou alvo. Por isso Jesus é o sacrifício perfeito, glória a Deus, aleluia. E se tornou o sumo sacerdote para sempre da ordem de Melquisedeque. Não vai haver mais um substituto para ele. O sistema pode até estar criando burburinho de terceiro templo, que não sei o que, mas fundamento para isso não tem. O véu se rasgou, um novo e vivo caminho foi aberto, mas ninguém quer ensinar as pessoas entrarem pelo novo e vivo caminho, só que é pelo antigo, do jugo, da lei, da hipocrisia. Aleluia. Então, se existe uma coisa que cada um vai ser julgado é segundo as suas obras. Das minhas ações, eu vou estar em juízo com o Eterno, com aquele que é justo. Se ele me lançar no inferno, é justiça. Pegou isso ou não? Eu não carrego esse medo dentro de mim. Aleluia. Eu confio na plena riqueza da graça de Deus em Cristo. Por quê? Eu não ocultei da face dele nenhum dos meus pecados, nenhum dos meus erros. E não devo satisfação para ninguém, a não ser a Deus. Pegou isso ou não? Então, através disso aí, se lá no estatuto, na lei, nos livros lá, tem algo que me ampara, eu sendo conhecedor, querido, vou tomar decisão em cima da palavra. Então, decida a sua vida. Sempre fundamentado na Escritura. E se for servir a Deus, regularize a sua situação, não deixe pendência nela e vai servir a Deus com o coração em paz. Aí sim. O homem sem paz, sem a shalom, ele não pode servir a Deus. Então, por isso, eu quero nessa manhã declarar para você: estabilize o seu emocional, se coloque diante de Deus, se retrate com Ele e sirva a Ele com o coração em paz. Deus abençoe você.
Cristo nas Escrituras.